Muito bem, estamos de volta para darmos continuidade à nossa revisão sobre a Primeira República, período que vai desde a proclamação da República até a assunção do governo por Getúlio Vargas. Neste período, muitas coisas aconteceram no mundo. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, principalmente essas duas, mas dentro do Brasil aconteceram insatisfações as mais diversas pela corrupção no governo. A revolta dos 18 do Forte, tá certo? A revolta de 1924 contra Arthur Bernardes. Vai acontecer também um fenômeno cultural que vai ser a Semana de Arte Moderna, de 1922, quebrando aquele conceito daquela arte tradicional, onde um quadro era como se fosse uma fotografia e passou a se representar mais a cultura brasileira, propriamente dita, bem brasileira, valorizando os escritos nacionais, esquecendo aquele todo o enfeitamento do texto vindo do parnasiano. Muitas coisas vão acontecer. Então vamos dar continuidade a essa revisão. Muito bem. Então vai acontecer a primeira coisa importante, a revolta da vacina. Nesse período foi descoberto vírus e bactérias. E lá em outros países, Estados Unidos e Inglaterra, se descobriu que se lavando as mãos se evitava a infecção e as doenças. E essa descoberta grande foi feita principalmente no hospital em parturientes. E muitos dos acadêmicos de medicina desobedeciam o médico porque não acreditavam que lavar as mãos evitava uma infecção. Mas foi descoberto, foi comprovado, e o Oswaldo Cruz foi convocado para erradicar a doença no Rio de Janeiro. E o governo federal torna obrigatória a vacinação. Então hoje, se tomar uma vacina é aceito e até desejado. Naquele tempo, as pessoas, o nível cultural era muito baixo, desconheciam os efeitos benéficos da vacina. Isso vai juntar com o bota abaixo de insatisfação que aconteceu quando foi fazer uma reforma, foi ser feita uma reforma no centro do Rio de Janeiro. Junto com a vacinação obrigatória, ficaram mais insatisfeitos ainda. A população reage violentamente. O governo convoca o Exército e a Marinha para reprimir esta rebelião. A vacinação obrigatória foi suspensa e ocorre uma nova epidemia em 1906 e 6.400 pessoas morreram decorrentes da não vacinação. Vai acontecer um outro movimento, revolta da Chibata, na Marinha. A situação qual era? Apesar do Brasil ter uma das marinhas muito fortes no mundo, as condições de trabalho eram péssimas. A alimentação era ruim e o soldo era muito baixo. Quem não tivesse emprego ia procurar ser soldado da Marinha. E as punições eram fortes. Uma falta leve, 3 dias de solitária. Uma falta leve repetida, 6 dias de solitária. Solitária, você ficava num local fechado, que praticamente só cabia um tablado para você dormir em cima. Se existisse esse tablado para você dormir em cima. Senão você dormiria no chão mesmo. Se a falta fosse grave, você tomava 25 chibatadas. O que é que vai acontecer? Um determinado marinheiro foi condenado a tomar 250 chibatadas com toda a tripulação do navio assistindo. Ele tomou 10 vezes a punição máxima. Então esse movimento vai explodir em novembro de 10. O marinheiro foi condenado, os marinheiros do Minas Gerais se revoltam, outros navios aderiram à reforma. A revolta, o líder desta revolta foi João Cândido. E o que é que os marinheiros exigiam? Melhores condições de trabalho, fim do castigo físico. E o Congresso Nacional entrou na negociação e disse que haveria uma anistia em troca do fim da revolta. Essa anistia não foi bem
acertada e muita gente foi punida mesmo depois de ter acabado a revolta. Outra situação serão revoltas no campo. Numa situação geral, o império, o cristianismo era a religião oficial do regime. Na República, a Constituição nova prevê a separação entre Igreja Católica e Estado. Quais eram as vantagens? Liberdade religiosa para todo mundo, cada qual poderia seguir a religião que bem entendesse. O governo não tinha mais uma religião oficial. Vamos nos lembrar que lá na Europa, num tempo mais antigo um pouco, a religião que fosse do rei, quem não fosse daquela religião era inimigo do Estado. E teve muita guerra, revolta, morte de muita gente por questões religiosas. Então a Igreja Católica deixou de sofrer influência do governo. O Papa, antes, no Império, o Papa nomeava um bispo ou um arcebispo, o governo brasileiro tinha que aprovar para que ele assumisse. Quais eram as desvantagens? Os católicos não entendiam. Como é que é? Agora nós não vamos ter mais religião? Nós não vamos ter mais religião vinculada ao Estado. A religião vai continuar existindo, quem quiser segue o que quer. Então, muita gente pensou que a República era uma instituição nova e que era contra a Igreja Católica. Aí esta fé ferrenha e as injustiças sociais que aconteciam principalmente no campo levou a revoltas populares. Então, a primeira foi em Canudos. Beatos, que eram pessoas que saíam pregando a religião, andavam vagueando pelo sertão. Antônio Conselheiro foi um deles. E aí o conselheiro chega na Bahia, vai na beira do rio Vaza Barris, funda um povoado em 1893, o arraial cresce, passa a ter 20 a 30 mil pessoas, as casas feitas de pau a pique, um pau trançado, mistura um barro, mistura com palha, vai jogando e faz uma parede e virou casa. Todo mundo era muito pobre, mas todo mundo tinha algum bicho e tinha um roçado que vivia melhor do que eles viviam antes trabalhando para algum dos fazendeiros da região. E aí começa a correr a notícia espalhada pelos próprios fazendeiros, em volta pelos coronéis do campo, dizendo que o conselheiro queria derrubar a República, pregava a religião católica e queria derrubar a República. O governo da Bahia, por 2 vezes, envia tropa e os jagunços que moravam em Canudos trabalhavam no terreno, conheciam o terreno, derrotaram os policiais. Aí começa a aumentar a notícia em jornal. Canudos quer derrubar a República. E todo mundo se posicionou contra Canudos. Teve um discurso, uma interpretação, dizendo que Canudos é contra a República. Aí manda um exército, manda uma expedição, mas essa expedição que foi comandada, foi levada pelo exército, foi comandada pelo governador da Bahia. E essa expedição foi derrotada. A terceira expedição era chefiada por esse coronel Moreira César, perde também. Depois é mandada uma 4ª expedição e Canudos é derrotada nessa 4ª expedição. Matou todo mundo. E aí nós vamos ter uma outra guerra santa contra a República. Contestada, uma região disputada entre Paraná e Santa Catarina. E aí no Nordeste tinha os beatos, Antônio Conselheiro era um deles. No Sul, eles se davam o nome de monges, Monge José Maria. Então o governo tinha contratado anteriormente a construção de uma estrada de ferro São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa estrada de ferro andava, construída, no itinerário, e nas margens da estrada de ferro, tudo que tivesse de madeira era da empresa que construiu a estrada de ferro. Tá certo? E aí os camponeses foram expulsos dessas terras porque a embuia e o pinho que tinha nessas regiões, eles seriam cortados e transportados.
Então o monge José Maria começa a juntar essas famílias, começa a fazer pregação, e aí forma uma comunidade armada em Taguaruçu, que defendia o catolicismo. Então eles raciocinavam que o catolicismo era contra a república, e aí não aceitavam a república, e que estavam dispostos a promover uma guerra santa. Então esta aqui era a região que aconteceu a disputa dessa guerra do contestado. Essa área de guerra é essa mais um pouco alaranjada aqui ao centro. Muito bem. Aí o Estado envia a polícia, os camponeses se dispersam, porque esperavam a chegada de um exército espiritual, que seria comandado pelo monge José Maria, e vão atacar o governo. Em 1912, eles se reagrupam, 12 mil pessoas nessa comunidade. É feita novamente uma narrativa de que vão querer derrubar a República. Vão querer derrubar a República porque a República é contra a Igreja Católica. Em 1916, o exército vai e acaba com o movimento. Muito bem. Nós vamos ver, então, a Semana de Arte Moderna, naquele período entre o final da Primeira Guerra Mundial e 1924, aquela revolta de São Paulo. Então, a Semana de Arte Moderna também é chamada Semana de 1922, ou Semana de 22. Foi em São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 22, no Teatro da cidade de São Paulo. Então, foi uma semana, Semana de Arte Moderna. É a consolidação do modernismo no Brasil e rompe com todos aqueles movimentos culturais anteriores. Então, quais foram as características desse movimento? A ausência do formalismo, tinha que ser tudo muito formal antes, a cabeça tinha que ser 1/7 da altura do corpo, aquelas regras para representar uma fotografia. Então, rompe com o academicismo e o tradicionalismo. Uma pintura tinha que ser uma representação exata da situação. Então vai começar a haver uma valorização da identidade e da cultura brasileiras. Então, muitos artistas participaram. Artistas jovens, irreverentes e contestadores da situação existente, de uma situação de corrupção. Entre os muitos artistas que participaram, vou citar esses 4: Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Di Cavalcanti. Muito bem. Di Cavalcanti, pintor, desenhou quadros nesse estilo que está à retaguarda dele. Muito bem. Anita Malfatti, irreverente também como os outros, pintou o quadro intitulado O Homem Amarelo. Veja que ele não é rosado, sei lá de que cor poderíamos chamar, mas ele não tem aquele estilo que se vê de anjinho barroco, louro, olho azul, cabelo amarelo, tá certo? E aí tem Tarsila do Amaral, Tarsila de Aguiar do Amaral, ou como o pessoal costumava chamar Tarsila. É considerado as principais artistas modernistas da América Latina. Aí foi dito que é a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno. Ela pintou esse quadro Abaporu. Esse quadro depois foi usado em diversas maneiras para fazer propaganda. Apareceu o quadro com a pessoa segurando um creme para a pele, um protetor solar, um tipo de sapato, tudo o pessoal fazendo propaganda, se aproveitando do conhecimento do quadro. Muito bem. Mas na política, o que é que estava acontecendo? 1930, presidente Washington Luiz, que tinha sido eleito por São Paulo, e havia aquele acordo da política do café com leite, uma vez São Paulo, uma vez Minas Gerais, ele indica outro paulista para sucedê-lo. O governador de Minas, que deveria ser o indicado, reage, se junta com o pessoal do Rio Grande do Sul, porque Rio Grande do Sul era o terceiro colégio eleitoral maior do país, então se ele conquistasse
aqueles votos teriam um peso muito grande na eleição federal, e se junta com a Paraíba. Por quê? Para ele ganhar a simpatia do Nordeste, que está ali nas proximidades de Minas Gerais, pouco mais ao norte, junto com a Bahia. E forma uma aliança liberal. E escolhe um gaúcho para ser o presidente. E escolhe o paraibano João Pessoa para ser o vice. E o que é que o Getúlio prometia em campanha? Voto secreto, incentivo à indústria nacional e leis trabalhistas, que não existiam leis trabalhistas. Se trabalhava parecido com aquele sistema antigo de trabalhar 14, 16 horas por dia. Vamos ver o que é que vai acontecer. No Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas obteve quase 100% dos votos. Mas o candidato do governo vence. Por quê? Corrupção e uso da força. Aí a oposição e militares conspiram contra o governo. O governador de Minas diz a seguinte frase: façamos a revolução antes que o povo a faça, porque ele conhecia a insatisfação popular. Então o movimento era favorável à tomada do poder. Em outubro de 1930, Getúlio parte para o Rio de Janeiro visando a derrubada do governo. Ele nem chega no Rio de Janeiro. Uma junta militar assume o poder, entrega o governo a Getúlio Vargas e evita um confronto, evita um atrito, uma guerra entre situação e oposição. Getúlio Vargas, então, vai assumir a presidência da República. Junta militar conquista, entrega o governo a Getúlio. Este era o início da era Vargas. Passaríamos mais 15 anos tendo Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Nossa conclusão: estudar e fazer todas as atividades do livro. No livro tem atividades a serem realizadas. Resolver o questionário do capítulo e teremos a promoção ao primeiro ano do ensino médio. Boa noite.